Bem-vindos para mais essa aula. Pessoal, é o seguinte, uma aula complementa a outra. Na última aula eu passei o conceito geral sobre o que é uma variável na computação, tá bom? Vimos também o conceito, vimos também quais os tipos de variáveis mais utilizadas em algoritmos e lógica de programação. Vimos que existem variáveis do tipo inteiro, do tipo decimal, do tipo lógico, tá? Hoje a gente vai trabalhar com o comando leia, tá? O comando que recebe um dado pelo usuário. O usuário digita lá alguma coisa e é recebido por esse comando, o comando leia. E eu vou mostrar para você também como é que se declara variável do tipo texto. Que no caso aqui do Portugal Studio, essa variável aqui dentro da sintaxe desse programa se chama cadeia, significa cadeia de caracteres, tá ok? É isso por isso que o nome é cadeia, tá? E eu vou dar um exemplo básico aqui para vocês. Antes eu vou salvar esse arquivo aqui, sempre faça isso. Então para você salvar é só apertar a tecla Ctrl S, ele vai abrir a janelinha. E eu vou salvar ele na nossa pasta aqui, vídeo aulas. Eu vou criar uma pasta aqui nova com o nome de exemplos. Vamos abrir ela. E vamos salvar esse arquivo aqui com o nome de -1, variáveis, cadeia e comando leia. Tá ok? Beleza, tá salvo, sempre salva os seus arquivos. E a gente vai começar aqui agora. Eu vou mostrar para você a sintaxe básica de uma variável do tipo cadeia, tá ok? Então, para você declarar uma variável, digamos que você queira criar uma variável para armazenar o nome de uma pessoa. É muito simples. Primeiro, você aqui logo no início do programa, dentro da função início, você vai digitar cadeia, o nome da variável. No caso aqui eu escolhi o nome, mas pode ser, por exemplo, nome pessoa, por exemplo, não tem problema, ou nome aluno, se for uma escola. Eu vou colocar somente nome, tá ok? Tudo minúsculo. E aqui eu atribuo um valor a essa variável. No caso, você precisa digitar aspas duplas. Se você colocar aspas simples, vai dar um erro de sintaxe aqui neste programa. E você vai digitar o seu nome. Faça isso aí, tá bom? E aqui eu já tenho uma variável do tipo nome. Eu vou criar outra variável aqui. Basta eu digitar cadeia e colocar aqui, por exemplo, sobrenome. E essa variável também vai receber o valor do meu sobrenome, Ferreira dos Santos. Se eu executar isso aqui, não vai acontecer nada, óbvio, né? Porque eu atribuí valores às variáveis, mas eu ainda não mostrei elas na tela. Eu vou mostrar para você como é que você chama elas. Aqui dentro do comando escreva, você vai chamar as variáveis. Você pode tanto chamar ela assim, ó, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Como, por exemplo, você pode criar aspas e chamar a variável. Isso aí é concatenação, eu já vou mostrar para vocês. Primeiro a gente vai chamar a variável assim, somente do jeito que está aqui agora. Ó, coloquei somente nome aqui. Então, como resultado, eu quero que apareça Marcelo. Se eu dar um Enter, apareceu aqui meu nome, Marcelo. Agora eu vou chamar a variável sobrenome. Beleza. Ó, Ferreira dos Santos. E se eu quiser chamar as duas variáveis? Então, existe uma função chamada concatenação. Isso nada mais é do que juntar duas coisas, tá? O nome é concatenação, mas é juntar duas coisas. E para concatenar, a gente utiliza o sinal de mais. Esse sinal de mais, ele pode ser tanto usado para cálculos, né? Para fazer cálculos. Para isso a variável tem que ser do tipo inteiro, né? Ou decimal, ou alguma variável numérica. E aqui no caso para string, para texto, para cadeia de caracteres, a gente usa ele para concatenação. Se eu vim aqui antes do sobrenome colocar aqui nome e colocar um mais, ele vai juntar as duas informações. E der um enter, ó, ele juntou as duas informações. E a gente acaba de gerar um erro, né? Mas e agora? Como é que eu faço para afastar aqui? Porque se eu der um espaço aqui não vai funcionar, ó. Vai continuar junto do mesmo jeito, porque ele ignora o espaço. Simples, você vai concatenar de novo com mais, e aqui dentro desse mais aqui, desses dois mais, você vai colocar duas aspas e dar um espaço. Dessa forma você resolve aquele problema, veja, viu? Então aqui eu já estou trabalhando com variáveis, tá bom? Já estou trabalhando com variáveis.
Agora, um exemplo mais curioso que eu vou dar para vocês é o seguinte. A gente já vai chegar na parte de ler e receber os valores dinamicamente, mas eu quero mostrar para vocês umas coisas interessantes. Lembra que eu falei na aula passada que existem diversos tipos de variáveis? Eu vou criar aqui de forma errada variáveis com números, tá? Eu vou criar aqui, ó, cadeia. Aí eu vou criar aqui, por exemplo, dia igual a 6. Vou colocar 0,6, tá? Cadeia mês igual a 12. Cadeia ano igual a 1992. Observa que eu criei aqui datas de nascimento, né? 6/12/1992. Poderia ser data de nascimento. Só que ao declarar elas do tipo cadeia, elas são texto, tá bom? Então esses números que eu estou colocando ali, eles não servem para fazer cálculo. Por exemplo, 6 mais 12 não vai dar cálculo nenhum, porque são do tipo string, tá bom? A gente já vai falar de variável do tipo inteiro mais adiante. E aqui é o seguinte, aqui embaixo do escreva, na verdade aqui eu vou concatenar com mais aspas, tá? Para mim criar aqui uma quebra de linha, dessa forma. Aí o próximo comando vai quebrar a linha. Eu vou criar aqui outro escreva. E você vai ver, eu vou chamar primeiro a variável dia, só para vocês verem. Ó, escreva, olha lá, dia 6, né? Aí eu vou concatenar com a variável mês, depois ano, tá bom? Dessa forma. Você vê que ele junta tudo, ele não soma. Observa que se fosse variável do tipo inteiro, ele ia somar 6 mais 2 mais 92. Então, muito interessante isso. Aí agora eu vou tratar isso. Eu vou criar aqui mais mais, vou colocar aspas e uma barra. Você vai ver que ele vai separar para mim aqui os 6, né? Vou fazer a mesma coisa aqui, desta forma. E eu consigo separar as informações. Se eu quiser colocar coisas no final aqui, muito simples, concateno de novo, ó, sempre mais. E aí eu crio aqui aspas. Vou colocar aqui uma outra, vou colocar aqui esse caractere aqui que ele vai fechar, né? Olha lá, viu? Eu consigo tratar. Se bem que, pessoal, sério, variáveis do tipo que você manipula números, você declara elas do tipo número, mas vai acontecer em alguns momentos que você vai precisar converter o tipo de variável quando se é permitido essa conversão. Por exemplo, a variável ali do nome dia, mês e ano, eu poderia converter elas para do tipo inteiro, por exemplo, que são números do conjunto dos números naturais, que são números sem vírgula, porque você nunca vai ter 6 anos, 2, por exemplo, você sempre vai ter 6 anos. Você nunca vai ter 12,2 meses, assim, na linguagem computacional, você não vai ter, tá bom? Porque você não vai cadastrar a hora que a pessoa nasceu. Beleza? Ainda aqui falando sobre variáveis, se você quiser economizar espaço na memória, o que é muito importante, existe uma variável também do tipo character. Essa variável, como o próprio nome diz, caractere, ela armazena somente um caractere. Por exemplo, e observa o seguinte, que ao declarar a variável do tipo caractere, eu tenho que colocar aspas simples na variável caractere. Se eu colocar aspas duplas, ó, veja bem, eu vou colocar aspas duplas. Ele vai dar um erro dizendo que essa variável aqui, com aspas duplas, é variável cadeia, que eu não tenho que usar aspas duplas. Tá dizendo aqui, ó, é uma expressão do tipo você está tentando usar uma expressão do tipo cadeia em uma expressão do tipo caractere. Então eu tenho que colocar aspas simples. Tá vendo? Então essa daqui será a variável do sexo. Sexo F. Tá vendo? Muito interessante, né? Sexo igual a F de feminino, por exemplo. Tá? Eu vou apagar aqui só para você ter uma ideia. Então aqui você já economiza dados. Tá ok? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui tudo. Você não precisa apagar, você pode só comentar. Eu já ensinei como é que comenta. É assim ou assim, tá? Você pode comentar as informações. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um pequeno algoritmo que receba
essas informações que eu declarei aqui, porque o usuário não vai ter acesso ao código, vai ficar declarando aqui as informações. Então, para isso, eu não vou precisar nem usar, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso tirar aqui, ó, tirar essas informações aqui, e eu posso colocar esse, eu quero um programa que leia nome e sobrenome. Eu posso fazer isso, ó, dessa forma, tá vendo? Eu posso criar variável nome e sobrenome na mesma linha e separar por vírgula. Então eu sei que aqui tem uma variável nome e uma variável sobrenome. Vou apagar essas aqui e a gente agora vai entrar no comando leia. E então eu vou fazer aqui um escreva, né? Dizendo para o usuário digite seu primeiro nome. Olha eu colocando ponto e vírgula, força do hábito. Eu estou pedindo para o usuário digitar o seu primeiro nome. Se eu der Enter, vai aparecer a mensagem, mas não aparece aquele cursor piscando para a pessoa digitar. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar a informação leia. Ou seja, depois que a pessoa executar o programa, ela vai ter que digitar o nome dela. Então, esse comando leia, ele coleta a informação que a pessoa passou pela variável. E qual é a variável que eu vou colocar aqui para o primeiro nome? Qual é? Essa mesmo, nome. Então aqui eu estou colhendo o nome que a pessoa digitou. Se eu der um Enter, ó, aí já o programa não finaliza, ele aparece aqui, digite seu primeiro nome. Se eu digitar aqui Marcelo, ele vai armazenar esse dado Marcelo nessa variável. Já está armazenado, tá? Já está lá. Beleza? Aqui você viu que ficou junto. Para separar você pode dar um espaço assim, ó, tá vendo? Não tem problema, você vê que aí vai ficar separado, ó. Juliana. Beleza, eu estou recebendo a informação, né? Agora eu vou receber a informação do segundo nome. Digite seu sobrenome, não é isso? Vou colocar junto. E é óbvio, né, que eu vou receber essa informação, é o sobrenome que vai receber. Vou dar um Enter, ó. Aí vai aparecer, digite seu nome, Marcelo. Digite seu sobrenome. Aí você digita aqui, ó. Viu? Muito legal, né? Agora, agora que eu coletei as informações, eu vou limpar a tela. Veja bem, eu vou limpar a tela e exibir um relatório com esses dados. Como é que eu faço isso? Eu coloco aqui o comando limpa, que eu já ensinei. Ele limpa a tela. Veja o que vai acontecer. Ó, digite seu nome, Marcelo. Digite seu sobrenome, Santos. Viu? Ele limpou a tela, ele armazenou e limpou a tela. Ele linha por linha. Aí, limpou a tela? Beleza, vamos agora exibir essas informações, que vai ser exibido aqui. Vamos lá? É só eu colocar aqui o comando escreva. E vou colocar aqui a variável nome, mais sobrenome. Legal? Lembre-se, eu vou concatenar aqui para dar um espaço entre nome e sobrenome, dessa forma. Tá vendo? Foi só isso que eu fiz, beleza? Agora vamos testar? Vamos lá? Digite seu nome, Juliana. Digite seu sobrenome, Ferreira. Ele exibe para mim Juliana Ferreira e finaliza a aplicação. Vamos testar outro nome. Digite seu nome, João, ó, com acento, né? Figueiredo. Ele exibe para mim o nome João Figueiredo, né? Agora, por exemplo, se eu quiser colocar aqui a variável do tipo caractere para armazenar só o sexo, eu venho aqui e digito caractere e coloco aqui sexo, só isso, já declarei a variável. E aqui, ó, eu copio essa informação aqui e vou dizer digite seu sexo, digite seu sexo. Aí eu coloco M para masculino ou F, dizendo para o usuário o que ele tem que fazer, né? E aqui eu coloco sexo e aqui, ó, eu vou concatenar e vou colocar aqui sexo e aqui dentro eu vou colocar aqui na frente a variável sexo, dessa forma, muito simples. Vou executar, digite Marcelo, né? Marcelo Ferreira, digite seu sexo, M ou F. M para masculino e tá lá.
Marcelo Ferreira, sexo masculino. Essa foi a aula de hoje, tá? Você aprendeu a manipular variáveis do tipo cadeia, descobriu também como é que concatena, como é que junta informações, descobriu também como é que usa o comando leia. Você leu a variável do tipo string, né, do tipo cadeia de caracteres, e recebendo o nome e sobrenome, e também a variável do tipo caractere, que armazena só um valor. E aqui você mandou aqui um relatóriozinho para o seu usuário. Muito obrigado, até a próxima videoaula. Fui!